mentir, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque da minha alma faz meu coração ouvir tua voz. Fica à vontade, nós já vamos começar. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Bom dia, seja bem-vindo. Quarta-feira, 21 de outubro. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas Vai recebendo aí. Ao som do Ministério Zoe, aquieta minha alma. que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando Que Deus preparou pra gente. Já é 21 de outubro, cara. Nossa, tá passando muito rápido. E é bom estar com você aqui, mais uma vez. Eu gosto de falar todo dia de manhã, porque como é live de Instagram, às vezes a pessoa tá entrando pela primeira vez. A gente tá fazendo todos os dias, pela manhã até o final do ano, orações para fortalecer o seu homem interior. Então nós estamos orando todos os dias, 8 da manhã, de segunda a sexta, tá? Sábado e domingo não tem a live. Então, essa semana em especial a gente está orando pelo fruto do Espírito, em Gálatas 5. E hoje nós vamos orar especificamente por mansidão. Ai, os iradinhos, os nervosinhos aí já sentiram a pancada que vem por aí, né? Começo por mim, já começo confessando meu pecado já, que às vezes em quando eu não sou muito mansa não, mas eu tô aprendendo isso no Senhor e eu vou crescer nisso. Desejo que você cresça também. Então, hoje nós vamos orar pedindo ao Senhor um espírito
dócil, tranquilo, manso, que é de grande valor para Deus. Eu queria só ler com você para a gente começar Gálatas 5, que é o texto base, né, dos frutos do Espírito, ou melhor, do fruto do Espírito. Então abre aí a sua Bíblia em Gálatas 5, 22. Olha só. A gente vai decorar isso. Você já sabe de cor o fruto do Espírito? Se não, você precisa decorar. Vamos lá. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre mansidão e eu quero fazer um devocional com você de um médico chamado Lalith Mendes. Ele vai falar sobre mansidão. Mansidão para a glória de Deus em primeiro lugar e depois para servir as pessoas. Presta muita atenção nisso. Se você olhar, eu quero pedir para você, abre comigo também mais um texto bíblico para a gente embasar. Mateus 5:5. Abre aí, rapidinho. Sermão da Montanha, texto super conhecido. Mateus 5:5 diz assim, ó: bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Se você está lendo em alguma versão diferente, você pode encontrar também bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mas a grande maioria das versões é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, qual que é a relação de você ser manso e herdar a terra? Presta atenção nisso. Mansidão é despossuir, é despojamento. Jesus, presta atenção, ele era o próprio Deus e ainda assim ele se despojou da glória de Deus para se tornar um homem. Lembra Filipenses, eu até anotei aqui para você, 2:6, onde diz: Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E tem um outro texto também, abre aí comigo. 1 Timóteo. Vamos abrir a Bíblia, povo. 1 Timóteo 3. Nós vamos ler o versículo 16. 1 Timóteo 3, 16. Olha só. Não há dúvida que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o grande mistério da piedade. A mansidão, e aí especialmente nós estamos olhando para a figura de Jesus, ela é desprendida, ela não se agarra aos seus direitos. Veja que Filipenses vai falar assim: que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E depois ele vai falar: não faça nada por contenda, não faça nada por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Isso está em Filipenses 2:3. Então, contenda e vanglória vem de uma mentalidade autoafirmativa, apegada, alguém que está agarrado nos seus próprios direitos. Mas Jesus, ele não teve por usurpação, ou seja, ele não procurou afirmar o seu próprio direito de ser igual a Deus. E sabe, a palavra grega usada aqui nesse texto de Filipenses é arpagmon, o que significa buscar ou agarrar-se a um prêmio. Então Jesus não ficou agarrado nisso, ele não se apegou, mas ele foi alguém desprendido. E a verdade é que aquele que aprender a se desprender de si mesmo, dos seus direitos humanos, aquele que se desprender da sua vaidade, esse mesmo vai herdar a própria terra. O que é essa terra que os mansos vão herdar? A escritura diz assim, ó, no Salmo 2:8, o Senhor dará as nações por herança. Essa profecia, dirigida ao rei servo messiânico, também se aplica para o servo messiânico que é a igreja. Um significado de terra é os seus próprios habitantes, porque quando se pensa em um país, pensa-se no povo.
Então os mansos que seguem o Cordeiro vão receber autoridade para estabelecer o governo de Deus na terra. É isso que o versículo está falando nas bem-aventuranças. Nós herdaremos os povos para Deus. As missões usam a palavra ocupar. O verbo herdar se refere também a entrar na terra prometida. Eu quero falar para você algumas características da mansidão. E eu queria que você anotasse, se você estiver anotando hoje. Primeira coisa que eu queria falar com você é que os mansos não cobiçam. Anota aí. Os mansos não cobiçam. A cobiça é o exato oposto da mansidão. A cobiça é parecida com idolatria. Uma pessoa que cobiça, ela tem olhos avarentos e ela procura obter as coisas que ela deseja. Uma área muito crítica na nossa vida, na vida de um crente, onde é preciso desenvolver mansidão, é a nossa atitude em relação aos nossos bens materiais. Presta atenção. Deus e Mamon, que são as riquezas, eles sempre são concorrentes um do outro. Mamon foi o único a quem Jesus se referiu como alguém que pode também ser chamado de Senhor. Depois de dar 10% do seu salário, muitas pessoas presumem que os 90% que lhe restam pertencem a ele para gastar conforme desejam. Mas esse não é o cristianismo do Novo Testamento. Os cristãos não reivindicam os 90%, embora tenham direito a isso pela graça. Presta atenção, a nossa atitude com relação às nossas riquezas, ao nosso dinheiro, ao nosso salário, aos nossos bens materiais, vai determinar o quanto Deus pode confiar na sua mão os verdadeiros tesouros do céu. Porque se nas riquezas injustas a gente não for fiel, como ele vai confiar a nós as verdadeiras? Isso é o que está escrito em Lucas 16:11. Então, o homem que abusar do bem material, do tesouro material por cobiça, da mesma forma vai abusar dos dons celestiais para sua própria exaltação ou benefício. Então, a primeira característica da mansidão é que a mansidão não cobiça. Você anotou aí? Segunda coisa da mansidão. Mansidão é quietude. Mansidão é quietude. O crente que foi santificado, ele anda num coração quieto. Ele consegue ter uma quietude interior e um espírito tranquilo, mesmo no meio de um shopping center, comprando apenas o que precisa, ele consegue não satisfazer sua ganância. Deixa eu falar uma coisa, um momento crítico vem para cada crente ou para cada ministro, em que Satanás revela o brilho desse mundo e diz: vai atrás disso e você vai conseguir. Quando o número de membros de uma igreja começa a aumentar, muitos daqueles que eram humildes no começo, obedientes, se tornam autoritários, se tornam inflados no seu ego. Um empresário, por exemplo, cristão, enfrenta muitas vezes o momento em que ele precisa decidir sobre quem é o seu primeiro amor. E aqui que o coração que deserda de si mesmo, o coração que é livre de si mesmo, um coração manso, precisa ser firme até o fim, de herdar os valores eternos da maneira de Deus. O homem manso, ele não fica incomodado quando ele vê seu próximo carro como um carro mais novo que o seu. O homem manso não fica incomodado quando vê o seu próximo com um carro mais novo que o seu, ou com uma casa mais luxuosa, ou com um escritório mais suntuoso, porque o coração de alguém manso está fixo naquilo que é inabalável. O homem manso, ele não diz: eu quero possuir aquilo que fulano tem. O Salmo 37 descreve vividamente um homem manso. O homem manso não fica inquieto com o sucesso dos malfeitores, dos orgulhosos ou das pessoas que se gabam. O homem manso confia em Deus e entrega os seus caminhos ao Senhor. O homem manso consegue descansar. Ele consegue ter um coração quieto e um coração que sabe esperar com paciência. É uma pessoa que não fica irada com as ofensas cometidas contra ela, e é isso que Jesus quer que a gente se torne. A mansidão não cobiça, a mansidão é quietude,
Agora nós vamos falar um pouquinho de mansidão e autoridade. Presta atenção. O Senhor Jesus só pode dividir a autoridade com os mansos que não abusarão da autoridade que ele der. Moisés era o homem mais manso sobre a terra na sua época. Isso está escrito em Números 12, 3. Deus podia dar para Moisés uma autoridade absurda. Quando ele orou, a terra abriu a boca e engoliu os rebeldes. Você lembra dessa cena? Moisés, ele se deserdou das riquezas do Egito para sofrer com seus irmãos judeus. Isso está em Hebreus 11, 24. Moisés recusou uma oferta divina para fazer dele uma grande nação. Lembra quando Deus queria destruir Israel e queria pegar e começar tudo de novo? Êxodo 32, 10. Moisés recusou a oferta de Deus de fazer dele uma grande nação. Deixa eu te falar uma coisa. Grande exaltação vem através de profunda humilhação. Escreve isso aí. Grande exaltação vem através de profunda humilhação. Porque a palavra diz em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. O erro desastroso da vida de Moisés foi pensar apenas uma vez, ai meu Deus, uma vez, que a autoridade era dele. Lembra o episódio das águas de Meribá em Números 20, 10? Ele gritou assim na frente do povo: porventura tiraremos água para vós? Deixa eu falar uma coisa, Moisés não tinha nada que Deus não tivesse primeiro dado para ele. É isso que quer dizer em 1 Coríntios 1, 29, para que ninguém se glorie. Ele continua, 1 Coríntios 4, 7, pois quem te faz diferente? E o que você tem que eu não tenha recebido? E se o recebeu, por que te glorias como se não o houveras recebido? Escuta, tudo que tem na nossa vida é dado por Deus, é dom de Deus. O erro de Moisés foi só uma vez pensar que a autoridade era dele, que ele podia tirar a água daquela rocha, que ele podia ferir aquela rocha. Então o Senhor só vai dividir a autoridade com os mansos que não vão abusar da autoridade que ele colocar na mão dessas pessoas. Agora eu quero falar com você sobre mansidão e oração. Para os mansos, orar é como respirar. Para um manso, orar é como respirar. Eles não têm outra resposta. Ah, meu Deus, que lindo isso. Os mansos não têm outra resposta para a injustiça, para a opressão, para a crueldade, para insultos, para obstáculos. A resposta do manso é oração. Os mansos oram quando os arrogantes resistem ao evangelho. Os mansos oram quando militantes ímpios desfilam em grande pompa. Os mansos oram quando perseguidores se lhes opõem. Lembra da oração de Estevão, ao ser martirizado, que emulava a oração de Jesus? Essa pode ter sido a primeira semente a ser colocada no coração arrogante de um militante da época chamado Saulo de Tarso. Será uma coincidência que os 9 dons do Espírito devem ser emparelhados com os 9 frutos do Espírito? A mansidão é um dos frutos colhidos pelo Espírito Santo. Quando vemos nossa nação, nosso governo, nossos vizinhos, nosso pastor, nossos amigos da fé fazendo algo que desagrada, que é contrário à vontade de Deus, deixa eu perguntar, qual a sua reação? É criticar? É malhar por detrás? Ou é suplicar a Deus em mansidão? Se nós pudéssemos preservar toda a nossa energia espiritual para fazer súplicas fervorosas em mansidão, ao invés de despendê-las em reações iradas, o mundo experimentaria uma revolução de amor dirigida pelo exército manso do Cordeiro de Deus. O mundo e os anjos aguardam que o Espírito que habita nos redimidos tome posse das nações pela mansidão da oração e por homens e mulheres mansos que se levantem para travar grandes batalhas no Espírito. Vamos terminar? Estamos correndo para o final. Vamos falar sobre mansidão e fé. Fé é a moeda que Deus usa
a promover o seu reino na terra. A fé envolve conhecimento e afirmação do caráter de Deus, e confiança e confissão na sua bondade e na sua providência. Quando eu sofro ou enfrento uma derrota, eu aguardo em mansidão e fé para a próxima perfeita ação de Deus. Então, para aguardar em fé, é preciso ter um coração manso. Muitas e muitas vezes nós tivemos de confiar no Senhor e esmagar o nosso próprio coração diante dele para alcançar um novo passo na obra de Deus. Muitas pessoas são pressionadas para esperar grandes obras do mover do Espírito, e quando não vem, a presunção começa a crescer no coração delas. Então, quando o Espírito não manifesta o seu poder, os falsificadores começam a simular o poder de Deus. A mansidão traz a paciência, sem a qual a gente não consegue herdar as promessas pela fé. Eu devo planejar, eu devo orar, eu devo estabelecer alvo e eu devo trabalhar para atingir esses alvos. Mas entenda que é só Deus quem pode dar o crescimento de algo. Certamente, se eu não arar a terra, se eu não semear a terra, se eu não irrigar a terra, Deus não pode dar o crescimento. Mas a fé opera somente na mansidão e na dependência. Alguns métodos espalhafatosos de ajuntar multidões nas igrejas, a verdade é que eles nem precisam do Espírito Santo. Só precisam de técnicas de propaganda. Essas multidões pulam de igreja em igreja sem experimentar regeneração. Quando eu trato como um companheiro na obra que está em erro, eu preciso fazer isso em fé. A antifé diz: essa pessoa nunca vai mudar, ela vai ser sempre assim. Mas a fé, unida à mansidão, ora assim: Senhor, você pode mudar essa pessoa. De modo triste, muitos cristãos agem com essa antifé e contribuem para o progresso do reino das trevas. Será que você pode pedir nessa manhã: Jesus, enche meu coração com confiança, com amor, com dependência, com paciência, com mansidão, para ver a vontade de Deus feita em mim, através de mim e nos outros? Sabe, um homem orgulhoso, ele vai considerar a falha, o fracasso, como uma causa de desânimo. Mas o homem manso, mesmo ameaçado com pedras, ele vai se fortalecer no seu Deus. Lembra do exemplo de Davi? Ameaçado, mas ele se fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. E foi assim com muitos outros. O homem manso, presta atenção nisso, o homem manso, ele não dita a sua agenda para Deus, mas ele aguarda a ação de Deus na sua agenda. Quando Deus vê fé numa pessoa ou num homem manso, ele opera poderosamente para mostrar-se forte. As afirmações de homens orgulhosos sobre os seus alvos de fé, na verdade não são baseadas em fé, são baseadas em presunção, porque fé e mansidão, quando estão juntas, elas avançam poderosamente o reino de Deus. Fé e mansidão, quando juntas, avançam poderosamente o reino de Deus. Caminhando para o fim, quero falar de mansidão e disciplina. Eu espero que você esteja anotando. Precisamos pensar, falar e agir com fé a respeito dos erros de pecadores, de co-obreiros, de líderes, do nosso governo. A respeito dos erros de pecadores, sejam eles quem forem. Se formos mansos, a nossa única reação será a reconciliação e cura. A pessoa que é mansa tem facilidade de chorar com fé, esperando que a vontade de Deus seja feita. O incalculável poder de Deus espera o clamor da fé que diz: seja feita a tua vontade. A mansidão com fé nos impelirá a interceder sobre os erros dos nossos respectivos governos, ou sobre a idolatria, ou sobre a impiedade da nossa cultura. Será que você pode dizer comigo nessa manhã assim: Jesus, me faz manso como o Cordeiro de Deus era manso?
Jesus se entregou para ser morto por causa dos pecados que não eram dele. Por causa da minha expiação, Jesus morreu. Deixa eu falar uma coisa, morrer é fácil para quem é manso. Vou repetir, morrer é fácil para quem é manso. O que a gente precisa entender nessa manhã é que da mesma forma que Jesus nos amou, quando nós éramos ainda pecadores, nós precisamos também ter mansidão e bondade para pensar a respeito dos pecados das outras pessoas que estão ao nosso redor. A oração é como respiração para a pessoa mansa. Por último, eu quero terminar hoje com mansidão e reivindicação. Mansidão e reivindicação. Ter força para agir em nossa própria defesa, porém sofrer insulto e prejuízo é a essência da mansidão. Então, não confunda mansidão com inércia, com paralisia. Mansidão é ter força para agir em nossa própria defesa, porém sofrendo insultos e prejuízos. O Senhor Jesus foi como um cordeiro indo ao matadouro. Isso é lamentável, sabe? Ele coloca aqui o exemplo. É lamentável que o ministro que evangeliza e ganha muitas almas numa cidade frequentemente torne-se vítima de olhos invejosos e comentários de outros pastores, até mesmo da própria cidade. Ele precisa esperar que o Senhor o reivindique. Eu não sei qual é a sua causa, mas deixa o Senhor reivindicar a sua causa. Se nós formos fortes em Cristo, a gente não temerá o que os insultos podem fazer. Nós entregamos o nosso julgamento ao Senhor da Justiça e confiamos que Deus é quem cuida da nossa reputação. Afinal, nós seguimos aquele que não teve problema em se tornar alguém sem reputação. Um líder próximo de John Wesley, uma vez, ficou perturbado sobre os insultos que foram lançados sobre Wesley nos jornais e perguntou: Senhor Wesley, o que será no fim de tudo isso? E a resposta incrível de John Wesley foi o seguinte: o fim de tudo isso é a glória de Deus e a paz para toda a humanidade. O convite desse devocional nessa manhã é para que nós nos abandonemos à glória de Deus e ao serviço para o nosso próximo. Com base no texto de Miqueias 6:8, que diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de você, senão que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Eu estou bastante impactada com esse devocional nessa manhã. Eu compreendi que ser manso é ser livre de si mesmo, que é você se autodeserdar, se despossuir, se despojar. É o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo tendo direito de ser igual a Deus, ele não ficou agarrado a isso, mas ele se esvaziou. Eu entendi nessa manhã que ser manso é não cobiçar, que é lidar de maneira fiel riquezas que são injustas, para que Deus possa me confiar as verdadeiras riquezas. Eu entendi que mansidão é um estado de quietude no coração. É não ficar incomodado com as coisas. É confiar no Senhor e entregar os meus caminhos para Ele. Eu entendi que o único jeito de ter autoridade verdadeira é pela mansidão, porque o Senhor só pode dividir a autoridade com gente mansa, que não vai abusar da autoridade. Eu entendi que a resposta de toda pessoa mansa é a oração, que não tem outra resposta para injustiça, para crueldade, para opressão, que não seja oração para alguém que é manso. Eu entendi que a mansidão pressupõe fé. Eu entendi que quem reivindica as minhas causas é o próprio Deus. E que o que o Senhor pede de mim, como está escrito em Miqueias, é que eu pratique a justiça, que eu ame a misericórdia, que eu ande em mansidão. Eu quero
para minha vida aquilo que está escrito em Mateus 11, 28. A única vez que Jesus disse uma frase com esse peso: aprendei de mim. A única vez que Jesus disse: olha, para tudo e aprende isso aqui. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se tem uma característica do Deus que nós precisamos almejar e buscar, é mansidão e humildade. Vamos orar? Levanta sua voz aí comigo nessa manhã e vamos pedir a Jesus para Ele gerar a mansidão dentro de nós. Vamos pedir para Ele gerar esse coração de Cristo dentro de nós. Se você é alguém irado, alguém que está sempre se apegando aos seus méritos, se você é alguém que sempre reage com violência, com ira, eu quero que você entregue isso para o Senhor nessa manhã. Entregue isso, se arrependa disso nessa manhã. Pai, nós levantamos a nossa voz em clamor nessa manhã, juntos aqui. Nós queremos te adorar, Senhor, nessa manhã. Queremos te adorar em espírito, em verdade. Dizer que Tu és Deus, que Tu és bom. Dizer, Jesus, que não há outro no céu, na terra, debaixo da terra. Não há outro nome entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Jesus, nós levantamos o Seu nome nessa manhã como o nome mais alto na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa cidade. Nós engrandecemos Você. Jesus, nós te adoramos. Jesus, Você é precioso, Você é lindo. E todas as vezes que nós olhamos para Você, nós somos transformados de glória em glória pela Sua imagem. Jesus, hoje olhando para Você, o que nós queremos ver, o que nós temos visto é mansidão. Senhor, nós meditamos na Sua palavra que diz: aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E Senhor, nós queremos nos arrepender por tantas vezes, Senhor, não sermos mansos. Pai, nos arrependemos agora de toda a nossa ira, que é baseada na justiça própria, de todo o nosso orgulho, de todo o nosso egoísmo, de todas as vezes que as nossas mãos, nossa mente, nosso coração estão apegados demais aos nossos direitos. Pai, perdoa-nos nessa manhã. Jesus, Você era aquele que tinha todo o direito do universo. Você era aquele que, como Deus, teria todo o direito nesse universo. Mas nós entendemos que Você não achou que isso era algo ao qual eu devia ficar apegado. Então, Senhor, a minha conclusão nessa manhã é que eu não tenho nada para me apegar. Eu não tenho, Senhor, eu não tenho mérito, eu não tenho direito, Senhor, eu não tenho nada, Senhor, a não ser a Sua graça. Senhor, me perdoa do meu pecado de não ser mansa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Forma em nós o Teu caráter, Senhor. Forma em nós, Pai, o mesmo sentimento que houve em Você. Eu quero ser despojada, Senhor. Nós queremos ser despojados. Nós queremos ser livres de nós mesmos, livres de espírito, Jesus. Nós queremos, Pai, ter um olhar que não cobiça. Nós queremos ter um olhar livre, Senhor. Nós queremos ser fiéis, Pai, ao Senhor e não nos agarrar em nada, Senhor. Nós queremos cultivar dentro de nós um espírito dócil, que as pessoas ao estar perto da gente possam sentir a paz, possam sentir doçura, possam sentir gentileza, possam experimentar quietude, Senhor. Que a tranquilidade do céu, que a tranquilidade que advém, que provém de uma certeza de que Você é o justo juiz, de que Você fará justiça no tempo certo, de que Você é Deus sábio, soberano. Pai, que essa quietude venha sobre o nosso coração nessa manhã. Pai, nós largamos agora diante do Seu trono todo direito, para que Você possa nos dar do Seu espírito manso, Senhor. Nós só queremos a autoridade se fluir de Você. Nós sabemos que Você não vai dividir Sua autoridade com gente que vai abusar dela. Senhor, nós queremos ter as mãos limpas e livres, Senhor. Nós não queremos ser como Moisés, que só por uma vez achou que a autoridade era dele. Senhor, a Ti pertence toda a autoridade. Ao Senhor pertence todo o poder. Ao Senhor pertence todo o domínio. Pai, dá pra gente um coração manso, desprendido, para que a gente possa exercer autoridade como Jesus.
E, Senhor, ensina-nos que a resposta de um coração manso é sempre a oração. Pai, em nome de Jesus, que na próxima vez que eu for injustiçada, que na próxima vez que nós formos ofendidos, magoados, que a nossa resposta não seja uma resposta reativa, mas que seja uma resposta proativa a partir da oração. Pai, nós nos abandonamos à fé nessa manhã. Nós nos abandonamos, Pai, ao fato de que você é quem reivindica as nossas causas. Senhor, nós queremos nos apegar ao que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Nós queremos praticar a justiça, nós queremos amar a misericórdia e nós queremos andar em mansidão com você. Senhor Jesus, nós pedimos nessa manhã que nós possamos ser aqueles que herdarão a terra. Nós queremos herdar a terra. Nós queremos herdar a terra, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Quando nós olhamos para você como um cordeiro mudo que não abriu a boca, quando nós olhamos para você como cordeiro que venceu, a mansidão fica destacada para nós. Obrigado, Senhor, porque nós não conseguimos ser mansos pela nossa própria vontade, mas o Espírito do Senhor que habita em nós pode formar a mansidão do Cristo em nós, pode formar o Cordeiro de Deus dentro de nós. Senhor, eu peço um milagre. Eu peço um milagre, Senhor. Existem algumas pessoas que são tão acostumadas a reagir com ira, a reagir com um apego aos seus direitos, a reagir com a língua dura, afiada, com palavras ríspidas. Senhor, eu peço, Espírito Santo da verdade, você que é aquele que convence o homem do pecado, Espírito Santo, nos transforma. Nessa manhã, Espírito Santo, nos transforma, que seja assustador para nós mesmos, para as pessoas que vivem do nosso lado, Pai, que elas vejam Cristo através das nossas reações, Pai, de mansidão. Nós te adoramos, Senhor, nessa manhã. Nós te amamos, Senhor, nessa manhã e te agradecemos pela sua palavra que sempre nos ensina. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, galera? Amém. Glória a Deus. Por isso vou abrir os comentários aqui. Último comentário aqui